Boa noite, igreja. Que bom estarmos de volta esse domingo à noite para juntos nós falarmos da palavra de Deus. O ano de 2020 já voou, está acabando já, hein? Já chegamos no mês de agosto, já vencemos aí o primeiro semestre, estamos caminhando para algo maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Especialmente nesse mês de agosto, tem um dia 22 de agosto. Esse dia é um dia muito especial. Vai ser a inauguração de mais uma academia da fé, mais uma igreja desse ministério que tem abençoado tantas vidas. Como tem sido já anunciado, vai ser inaugurada a igreja lá em Duque de Caxias. Então, depois, com mais cuidado, nós vamos ver como é que vai ser para que o maior número possível de convidados estejam lá se alegrando naquela oportunidade. E por ser esse, dia 2 de agosto, esse domingo, o primeiro domingo do mês, nós vamos ter a oportunidade de participar da Santa Ceia. Não é uma Santa Ceia da Academia da Fé, é uma Santa Ceia para a igreja. É uma Santa Ceia para todos aqueles que nos assistem nessa hora e que já são novas criaturas. Então você também está convidado para participar desse momento de Santa Ceia. Antes nós vamos fazer uma oração pelo início do culto, depois nós vamos ouvir um louvor e depois desse louvor nós vamos poder conjuntamente, dentro dessa comunhão, nós participarmos da Santa Ceia. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por já chegarmos, Senhor, na fase final, na reta final do ano de 2020. Nós deixamos para trás todas as coisas, Senhor, e avançamos para algo que cremos que Tu tem muito especial para cada um de nós que estamos participando deste momento de exaltação, de engrandecimento do Teu nome. Por isso, Senhor, toma o primeiro lugar. Este culto é para engrandecimento e exaltação do Teu nome. Receba toda a honra, a glória, o louvor. Nós o fazemos assim orando em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos agora para um momento de louvor e em seguida nós vamos voltar para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Tempo de você preparar aí os elementos para participar.
Bom, estamos de volta, espero que vocês já tenham tido tempo de separar aí os elementos. Vamos participar então da Santa Ceia do Senhor, vamos consagrar esses elementos, vamos consagrar esse pedaço de pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, moído na cruz do Calvário, nos trazendo saúde, saúde plena, saúde perfeita, assim como esse cálice, representando o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário, nos trazendo a salvação. Então agora, com liberdade, vamos participar desse momento, vamos comer do pão e beber do cálice. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Nós te glorificamos, te exaltamos por mais esta oportunidade de juntos como igreja, nós estamos, Senhor, reunidos, como é, Senhor, o teu propósito de ter os teus filhos reunidos como corpo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que tu realizaste por nós e te agradecemos pela continuidade deste culto. Toma o primeiro lugar, é por ti, é para ti, é para que o teu nome continue sendo exaltado. Na última pregação nós falamos de vencendo o desafio. Nós vamos continuar na terceira parte dessa série que nós temos feito, em que o nosso texto base está lá em João, no capítulo 16, no versículo 13. Abra a sua Bíblia e vamos ler João 16, 33, que o Senhor Jesus Cristo, ali no capítulo 16 de João, ele já estava caminhando para o encerramento do seu ministério. Já eram os últimos dias que ele estava junto com os discípulos, junto com os apóstolos, e já se encaminhando para o final do ministério, daquele propósito que o Deus Pai tinha na vida dele. Ele vira para eles e diz assim: ora, estas coisas eu vos tenho dito, que ele vem dizendo tantas coisas importantes. E essa foi mais uma das coisas importantes que o Senhor Jesus Cristo declarou ali para os apóstolos, dizendo: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ele é o príncipe da paz. Para que eles tivessem paz, a certeza de que eles estavam ali falando realmente com o próprio príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo que nos dá hoje essa paz para nós continuar. Mas ele fala: olha, no mundo passais por aflições. Ele deixou muito claro isso. Não era que depois que ele voltasse para o Pai, no mundo nós não teríamos nenhuma aflição. Não, se eu, você também estamos tendo aflições, mas isso ele já tinha deixado muito claro, mas só que ele usa um verbo no tempo correto, no modo correto. No mundo passar, não é para ficar, é para passar por aflições, por desafios. Mas ele diz: olha, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo, eu venci o mundo. Então, se nós pudéssemos dar, e podemos dar um subtítulo a essa mensagem, sai desse isolamento. Sai desse isolamento. Não é isso, não estou incentivando ninguém a uma desobediência à ordem pública, não, de jeito nenhum. Nós estamos fazendo este culto online e vamos continuar fazendo dentro desse isolamento, desse distanciamento social, até o dia que as autoridades estabelecerem que nós vamos poder estar fisicamente novamente reunidos. Mas enquanto nós não temos essa liberação de um novo decreto, uma nova norma regulamentando essa volta de todos nós para a igreja, e a palavra de Deus, ele nos fala lá em Romanos, no capítulo 13, no versículo 1, primeiro
versículo do capítulo 13 de Romanos, que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Então, nós não estamos querendo aqui falar em desobediência, estou falando de um outro tipo, uma nova forma de sair desse isolamento. Qual é o isolamento que eu estou falando aqui? Eu estou falando do isolamento no nosso pensamento, na nossa mentalidade. Você já ouviu aquela expressão, estou pensando aqui com os meus botões? Antigamente era muito usado essa expressão, estou aqui pensando com os meus botões. Significa dizer que a pessoa começa a olhar para si mesmo, para a circunstância, cria uma bolinha, onde ela fica ali dentro daquela bolha, olhando simplesmente para aquelas circunstâncias que ela está atravessando, por questão de um pensamento que vem sobre a sua vida. É quando você está ali sozinho e começa a pensar nessa situação que você está passando. Eu estava pensando que aqui com os meus botões ia dar tudo errado, e não é que deu errado mesmo, mas é claro que vai dar errado. Se começar a pensar errado, vai dar errado. Nós temos de crescer nos nossos pensamentos, pensar de outra maneira, não olhando para essa limitação que muitas das vezes o inferno quer nos cercar para dizer, olha, não tem muita alternativa, não tem saída, esse desafio é intransponível. Claro que quando nós pensamos as coisas negativas, isso Jó já nos falou lá em Jó 3, 25, depois você confere lá na tua Bíblia, quando diz o mal que eu temia no meu pensamento me sucedeu. Então qual é o pensamento que você está deixando que venha a fermentar o teu próprio pensamento? Cuidado com os pensamentos. Controla os teus pensamentos. Porque, sabe, um pensamento muito ruim, é você dizer assim, mas também, cuidado com essa expressão, mas também eu sou incapaz, mas também eu não estou preparado, mas também eu não tenho um sobrenome importante, mas também eu não tive a oportunidade de estudar numa escola no exterior, mas também, e cuidado com esse mas também, sabe? Esse mas também é um perigo. Tira essa coisa do teu pensamento e vai dar por aí afora, sabe? É um pensamento de derrota em cima de outro pensamento de derrota. Vamos sair desse isolamento, desse pensamento egoísta no sentido de só pensar em coisas ruins. Egoísmo já é ruim. Agora, egoísmo de coisas ruins é pior ainda. É mais ou menos como pegar aquele carrinho de caixote de rolimã e descer numa ladeira de paralelepípedo. É um pensamento puxando outro pensamento, e esse carrinho só vai parar quando der de encontro lá com um poste. Não é isso que o Senhor quer para nós. Mas você sabe qual é o pior, mas também de todo? É você dizer assim, mas também até Deus se esqueceu de mim. Esse mais também, Deus não se esquece de mim. Ele não se esquece de você. Vamos lá em Isaías, capítulo 49. Isaías 49, no versículo 15. Acaso, diz assim a palavra de Deus, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Olha,
Humanamente falando, a gente julga que é impossível que uma mulher ela se esqueça do filho que ela amamenta, daquele filho que saiu do seu ventre. Mas a palavra ainda nos diz, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia, o próprio Deus dizendo, eu todavia, eu não me esquecerei de ti. Deus não esqueceu de você. Tira esse pensamento, esse isolamento que o inferno está querendo colocar na tua vida, dizendo que até Deus já esqueceu de mim. Não, Deus não se esquece. Ele criou o universo. Todo o universo está no controle das mãos dele. Nós, a nossa vida, ele que nos criou para ter um relacionamento direto, pessoal com ele. Como Deus vai se esquecer de nós? Ele não se esquece de nós. Cuidado com esses pensamentos assim de tristeza, negativos, que vem te trazendo para baixo, sabe? Trazendo para uma depressão. E são espíritos que tentam se aproximar para trazer peso para a tua vida. Vamos nos libertar, nos liberar nessa noite de tudo isso. Eu gosto sempre de pegar alguma coisa do natural para explicar o espiritual. Como é que lá numa savana na África, por exemplo, quando tem ali um bando de búfalos que estão pastando e vem o leão com as leoas e vão ali para atacar aquele bando que está ali pastando. Simplesmente o leão, ele sobe para um lugar mais alto e dali ele solta um urro tão grande que com aquele urro, aquele bando ele se dispersa. É o momento em que as leoas que estavam escondidas, elas se levantam e ali ela vai ver aquele que vai ficar um pouco mais isolado. É naquele que está se isolando do bando que ela vai atacar, que elas vão atacar e vão destruir. É a mesma estratégia que o inferno usa. É a mesma estratégia de considerar e de afastar você do caminho que Deus preparou e levar você através de um pensamento de que você não tem mais jeito, essa coisa de que dessa maneira não dá, e ele vai te cercando e vai te levando ali para depois definitivamente ele tentar te destruir. Mas eu declaro nessa noite que maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Olha o que 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, vamos abrir o que a palavra nos alerta sobre isso. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 6. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno te exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Todo esse pensamento de derrota, lança essa ansiedade sobre o Senhor, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, mas vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Que não será eu, nem será você, o intento do inimigo contra as nossas vidas. Nós temos de crescer, nós temos de nos libertar de todo pensamento de tristeza, de depressão,
dessa tentativa do inferno de trazer você para um isolamento. Nós temos de continuar. Estou esperando até agora, Deus ainda não me respondeu, Deus vai responder. Tenha certeza, tenha convicção disso. Quem já fez a escola Atos vai lembrar que lá nós aprendemos que pensamentos geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram caráter, e o caráter determina o destino. Então, tudo começa lá no pensamento, que vai estabelecer qual é o destino. Agora, nós podemos, é como se fosse uma expressão matemática ou um experimento da física, sabe? Quando começa lá na origem, o resultado aqui no final. Mas, se nós alterarmos essa origem, o resultado no final vai ser outro. O resultado no final vai ser muito melhor. Mas tira, primeira coisa, nós temos de mudar, para mudar o nosso destino, nós temos de mudar o pensamento. Muda o teu pensamento. Sai dessa situação de que as coisas para você especificamente, especialmente, você se julga, muitas das vezes o inferno ele trabalha assim na nossa mentalidade, dizendo, olha, no mundo inteiro só eu estou com esse problema. Não, todos nós passamos, como o Senhor Jesus Cristo nos disse, olha, no mundo é isso mesmo, esse mundo decaído vocês vão passar, mas nós vamos passar, não vamos ficar atolados não. Não tem nenhuma areia movediça que você vai caminhando e vai afundando, não. É sobre a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Tem um ditado no mundo que fala uma coisa que faz sentido. Diz que a cabeça vazia é a oficina do diabo. E é isso mesmo. Eu não posso ter a minha cabeça vazia. Eu tenho de, sobretudo, estar firmado na palavra, botando para dentro a palavra de Deus. Nesse firmamento, nesse fundamento da palavra de Deus, nós vamos filtrar todos os pensamentos. Paulo, na sua carta ao Romano, lá no capítulo 12, que você tanto conhece, e a palavra, vamos abrir Romanos no capítulo 12, e nós conhecemos essa passagem, essa palavra, Romanos no capítulo 12, no versículo 2, a palavra nos diz, e não vos conformeis, não toma forma com este século, deste mundo, mas transformai-vos. Eu e você precisamos ser transformados pela renovação. Olha que coisa importante, a renovação da nossa mente. Joga esses pensamentos de derrota fora. Vamos trocar por pensamento de vitória, é uma metamorfose, como a palavra no original nos diz. O que significa essa mudança de mentalidade, essa metamorfose? É um arrependimento, é uma mudança permanente, não é uma mudança, sabe, transitória, é uma mudança permanente, é constante. Eu estava andando lá para a esquerda, agora eu vou andar para a direita. Se é para a direita que é o correto, eu vou andar para a direita, é a direção do Espírito Santo de Deus. Eu não vou andar para o lado que o inferno, através de uma mentalidade, está colocando na minha mente. Ele vai querer que eu tome a direção para descer. Eu vou subir, nós vamos subir. Cuidado para não ficar isolado nesses pensamentos de derrota. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos ver uma palavra que também muito falada, mas é muito importante, nós até repetimos essa palavra, ultimamente ela tem sido muito usada, mas talvez usada no sentido meramente de uma citação,
mas nós devemos meditar na palavra. Meditar significa ruminar, botar para dentro o que realmente o Senhor está querendo falar conosco, como está lá em João, no capítulo 8, no versículo 31. João, capítulo 8, no versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Alguns judeus tinham crido no Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, olha que termo maravilhoso o Senhor Jesus Cristo usou. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Quem é discípulo aí do Senhor Jesus? Que realmente ouve, medita e pratica essa palavra. E no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade, ela vai nos libertar de todos esses pensamentos. Isto é uma guerra espiritual, só que quem está conosco é muito maior, porque o inferno já foi derrotado. O diabo é um inimigo derrotado. Ele pode, como nós lemos lá em 1 Pedro, ele pode rugir como um leão, mas na verdade ele é mentiroso, ele já foi vencido, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, nós somos mais do que vencedores. As armas todas Deus já nos deu. A mais importante para vencer todas as batalhas é agradar a Deus. E só podemos agradar. E agradamos a Deus pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. No Salmo 119, no versículo 11, diz algo assim tão especial, que o salmista, na revelação de Deus, ele usou com muita propriedade e que é muito atual para nós, e nessa palavra que nós trouxemos hoje para você. Ele diz assim, Salmo 119, versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha que coisa maravilhosa. Vamos guardar no nosso coração a palavra de Deus para nós não pecarmos contra Deus. Ele deixou aquilo que agrada a Ele, mas nós, pela fé, nós podemos usar, devemos usar, e através dessa palavra, guardada no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra Deus. A palavra, ela funciona mais ou menos como um filtro que ele filtra todos os pensamentos antes de descer ao nosso coração, filtra esse pensamento. Não permita que qualquer água suja venha contaminar o teu coração. Estou falando coração no espírito, lá no âmago do nosso ser. Não permita que esses pensamentos que vêm do inferno venham a contaminar a coisa mais importante que nós temos, que é o nosso próprio espírito. Um espírito agora transformado para aqueles que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, vamos ter critério das coisas, ver quais são os pensamentos. Pensa nos pensamentos que você tem tido. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, que é maravilhoso, e diz, e o Verbo, o Senhor Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é uma rocha inabalável para garantir a mim e a você a vitória. Não vamos mais andar em terreno, sabe, que não tem sustentação, terreno todo de forma a que você não consiga se estabilizar. Ele é a rocha. Jesus é a rocha. 1 Pedro,
no capítulo 2, e eu vou ler essa versão da Bíblia Viva. Olha o que está em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 6, na Bíblia Viva. Diz assim: tal como as Escrituras declaram, eis que eu, o próprio Deus, estou enviando Cristo, isso é, enviando a rocha, para ser a preciosa pedra de esquina da minha igreja. Ele é a pedra fundamental da igreja dele mesmo. Ele mesmo se colocou como essa rocha, essa estrutura. Ele foi cuidadosamente, olha como Deus, ele expressa para nós. Essa rocha foi cuidadosamente escolhida. E eu, Deus, nunca decepcionarei aqueles que confiam nele, que confiam em Jesus. Eu e você estamos firmados sobre esta rocha inabalável, nos dá essa estabilidade para que nós venhamos a continuar, passando sim por desafios, mas vencendo a cada um deles, porque quem está conosco, como eu falei, é maior. Portanto, vamos fazer como aquele homem que está lá em Mateus 7, 24, quando o Senhor Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Fica com essa palavra nessa noite. Nós estamos edificados sobre a rocha. Por isso nós podemos avançar para etapas e níveis maiores, mais altos que o Senhor tem preparado para nós como igreja. Fica nessa noite com a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós e Ele vai continuar cuidando e te abençoando. Fica com Deus, até a próxima. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.